escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran e o Chutando a Escada é o seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai divulgar aqui um trabalho de um professor uruguaio, Camilo Lopes, da Universidade de la República de Montevideo, sobre neopatriotismo e as novas direitas na América Latina. O Camilo está inserido numa grande rede de pesquisadores sobre o tema, dessa ascensão da nova direita, vai conversar um pouco aqui com a gente sobre as características desse fenômeno, que se manifesta no Brasil, com o governo Bolsonaro, mas também se manifesta em outros países da região, na Europa, nos Estados Unidos. Então o Camilo e essa rede de pesquisa propõem uma análise mais ampla sobre essa reação. Se você gosta do Chutando a Escada, se você quer apoiar a continuidade desse projeto, divulga o nosso trabalho no Twitter, no Instagram, nas suas redes sociais e pense também em apoiar financeiramente o podcast. Você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio. Nós temos 3 campanhas de financiamento coletivo. No PicPay, é só procurar no PicPay por Chutando a Escada, no Catarse, catarse.me/Chutando a Escada e no Patreon. Uma boa semana para todo mundo e vamos pro papo. Nós estamos então recebendo o Camilo Lopes para bater um papo com a gente. O Camilo, ele é professor no curso de Relações Internacionais, né, no Departamento de Ciências Sociais e de Direito na Universidade da República, em Montevideo. E é uma honra recebê-lo aqui pra gente para bater um papo sobre novas direitas, né, que é um tema que segue muito quente, mas ainda demanda muita reflexão, né? A gente fala ainda de uma forma muito superficial, e aí eu quero te parabenizar pelo artigo que você publicou junto com o José Antônio Sanahúja. Falei errado? Falei certinho? Sanahúja. Sobre a nova extrema-direita, né, neopatriota. E aí, queria que você falasse um pouquinho pra gente como você começou com essa agenda sobre pesquisa sobre novas direitas, se você puder contar um pouco sobre essa trajetória de pesquisa pra gente. Bem, muito bem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim, é um prazer formar parte de Chutando a Escada, um podcast que eu escutei muitas vezes, que agora tenho a honra de formar parte. Eu estou trabalhando nessa agenda de pesquisa por uma paixão. Foi uma paixão sobre um assunto que nasceu de uma leitura de alguns trabalhos do professor Sanahúja. Ele tem uma explicação muito, muito interessante sobre uma leitura alternativa ao momento de crise da ordem internacional liberal, né? Temos muitas falas que se centram nessa ideia da confrontação dos Estados Unidos com a China, tem um pouco essa retórica realista do análise do sistema. E o Sanahúja faz uma pegada diferente da mão do Cox, então da mão do Antônio Gramsci, ao final do trajeto da posição teórica. E ele fala que com o 2008, com a crise do 2008 na Europa e no capitalismo central, começou um momento de transformação de uma estrutura histórica, que era a estrutura histórica da globalização, sendo essa estrutura histórica um bloco, né, uma forma de produção, uma forma de Estado, de relacionamento social, político, institucional, de normas e de andamagem internacional. E nesse momento crítico de grande transformação, sendo uma grande transformação em termos polangianos, né,
uma mudança importante na forma de produção, né? Então, muitas pessoas nesse contexto ficaram, de alguma maneira, se sentindo perdedoras dos efeitos dessa globalização. Se sentindo, não necessariamente sendo, né? Mas se sentindo insatisfeitos com esse momento. Então, eles, ativados politicamente, começaram a ver em outros que foram construindo inimigos, né? O inimigo pode ser o migrante, pode ser aquele que recebe uma prestação do Estado, e eu, cidadão de bem, entre aspas, não estou recebendo, né? Ou esse medo à desagregação dos valores tradicionais, que vem de uma agenda globalista. Então, essa ativação foi pegada pelas novas figuras mórbidas que estão nesse claro-escuro, onde o novo ainda não nasce e o velho ainda não morre, para citar o Gramsci, né, que são essas novas direitas. Então, eu lia esses trabalhos de reflexão sobre essa crise estrutural da globalização e esse nascimento dos neopatriotas, das direitas antiglobalistas, que o Sanahuja falava, e um dia recebi a notícia no e-mail dele me convidando para escrever com ele. Então aí começou uma viagem de aprendizagem que eu estou muito feliz de viver e de ainda não ter finalizado. Então aí começamos trabalhando num capítulo de livro que foi publicado num texto coordenado pela Gisela Pereira do Valle e o Gastón Surjón da UNR de Rosário, da Argentina, onde se define um pouco conceitualmente esse conceito de nova direita neopatriota, que é um pouco o cruzamento do eixo esquerda e direita com outro eixo de confrontação à globalização. Depois escrevemos outro texto sobre a característica dessas novas direitas, especificamente na América Latina, que foi publicado na revista de Afers Internacionais do CIDO, da cidade de Barcelona. O terceiro texto é um texto publicado numa queridíssima revista de Porto Alegre, a Conjuntura Austral, da URGS. E aí nós ensaiamos uma ideia, que é a ideia de que essas novas direitas têm capacidade de ação coletiva. Pouco discutindo uma ideia que faz o Casmudi, que diz que as direitas não coordenam por essa questão nacionalista. E não, na verdade, estamos tentando ver se coordenam, ou ao menos têm a capacidade de concertação ou de convergência, né? Que finalmente é uma forma de ação coletiva, com maior ou menor capacidade de agir objetivos juntos. E após avançamos com a Marina Vitelli, que fez um muito boa episódio aqui também, que eu escutei. Com a Marina Vitelli trabalhamos juntos com Sanahuja também um capítulo para um livro que está coordenando duas brasileiras mais, a Tatiana Vargas e a Rosana Pinheiro, sobre as novas direitas. Aí nos acercamos à agenda específica das novas direitas latino-americanas com a sua relação com os militares, e agora temos dois caminhos mais abertos, que é ver como elas estão votando nas Nações Unidas e como estão fazendo discursos e mostrando essa coordenação nesse âmbito multilateral, trabalhando aí com Davison Beren Lopes e o Thales Carvalho também, Sanahuja e eu. E, finalmente, a última faísca de amor sobre esse assunto deu como fruto uma ideia de trabalhar a chegada da direita espanhola, do Vox, que na verdade é um pouco a mensageira do Orbán, no fundo. Depois podemos falar um pouco disso, na América Latina, fazendo um conceito novo de unidade do mundo ibero-americano. E Camilo, você estava contando para a gente aqui um pouco antes da gravação que você também está trabalhando com o Observatório da Extrema-Direita, com o Guilherme Casarões, o Davi Magalhães. É isso mesmo? Sim, eu estou formando parte desse projeto e realmente para mim é um prazer enorme, porque na verdade nós ter a capacidade de se conectar com o pessoal de fora e com diferentes perspectivas teóricas e analíticas é muito bom, ter a possibilidade de intercambiar com Casarões, por exemplo, sobre alguns pontos que ele está trabalhando,
o Gelon Caldeira Neto, por exemplo, que tem um trabalho fantástico sobre o integralismo e o neointegralismo brasileiro, né? Então dá uma pegada de conhecimento mais geral, né? E permite sair do olhar particular, que é uma coisa muito, muito boa. É interessante a organização dessa rede de pesquisadores. A gente está falando aqui de Espanha, Uruguai, Brasil, que é um pouco a resposta do próprio fenômeno, né? Que também é um fenômeno que se organiza internacionalmente, né? Esse é o nosso argumento central, que na verdade o que propõe inicialmente o Sanahúja, essa ideia de que essas novas direitas não é um fenômeno do Brasil, não é um fenômeno uruguaio, não é um fenômeno da Bolívia, não é um fenômeno argentino. É um fenômeno global, filho de uma transformação, de uma grande transformação global que gerou essa capacidade de reação. E nessa reação, essas novas direitas estão construindo uma identidade política de reação contra o que eles chamam de globalismo, né? Que é uma construção narrativa que dá sentido à ação política. Sem dúvida, é uma construção narrativa que dá sentido à ação política. Você mencionou essa abordagem neogramsciana, né, o que a gente chama de neogramscianismo, que na verdade bebe lá do Cox, mas também do próprio Gramsci, e o título desse artigo que a gente também vai deixar no site é o Neopatriotismo de Extrema-Direita na Nova América Latina, um internacionalismo reacionário, né, e o desafio à ordem internacional liberal. Esse conceito de ordem internacional liberal é um conceito que virou um pouco chavão da área, é um conceito que vem lá do John Eikenberry, da Anne-Marie Slaughter e outros liberais internacionalistas nos Estados Unidos, mas é um conceito que eu considero que ele se encaixa muito bem na definição de hegemonia do Gramsci e na definição desses autores mesmo como intelectuais orgânicos, né? Você vê vários desses autores foram parte do governo americano ou parte de grandes instituições internacionais, enfim. É um bloco histórico, quando a gente pensa na definição do Gramsciana, né, um bloco ele é composto por classes ou frações de classes, né, ou partes de classes, né? Então a gente realmente tem essa narrativa liberal vinda dos grandes grupos financeiros, dos grandes grupos corporativos, dos políticos que adotaram esse discurso desde lá, né, dos anos 70 para frente, mas com o fim da Guerra Fria, numa encarnação muito particular do Tony Blair, do Bill Clinton, essa coisa da terceira via, um certo esse discurso da globalização, né, de uma globalização benéfica a todas, de ganha-ganha, um discurso que foi incorporado nas instituições internacionais, enfim. Então eu acho que essa parte do que é o bloco hegemônico, o bloco histórico, a ordem internacional liberal, a gente conhece bem. O que está acontecendo? Qual que é a análise de vocês a partir dessa estrutura, né? Aonde entram as novas direitas? As novas direitas estão propondo uma nova hegemonia ou, na verdade, a gente está vendo um rearranjo de frações de classe, um rearranjo de grupos dentro desse mesmo bloco histórico? O nosso análise está se centrando na ideia de contestação à ordem liberal internacional, que é uma contestação dentro dos países na área do ordem liberal, por exemplo, sobre a democracia, sobre os direitos, sobre concepções nesse sentido. Que no âmbito regional é a contestação aos processos de integração regional, de regionalismo. E ao nível internacional, uma disputa e uma contestação ao multilateralismo, mas também às normas, as instituições e as normas, os conceitos e os valores liberais. É uma ação de contestação discursiva, mas também em fatos, e eu vou finalizar essa resposta lhes contando que nós acreditamos que de alguma maneira eles estão mudando a ordem e construindo uma ordem alternativa, que não quer dizer que isso seja uma coisa orquestrada, construída em termos de uma coordenação pensada, mas é convergência em alguns assuntos, né? Quando eu posso ver nas Nações Unidas
por exemplo, nós estamos encontrando algum efeito de aglutinação dessas direitas trabalhando juntas, votando juntas, a Hungria, os Estados Unidos de Trump, vai vendo que vai votando junta em algumas coisas e vai mudando questões, vai tirando de resoluções questões vinculadas à agenda de direitos das mulheres, vai tirando questões, vai disputando conceitos sobre identidades, vai quitando conceitos vinculados ao cuidado do meio ambiente. Então, vai mudando. A saúde global, por exemplo, é um assunto que eles estão impactando, né? Então, essa contestação está pensando uma visão de ordem internacional com um viés muito forte na ideia da nação, do Estado-nação, em termos de poder, em termos... quase eu lhe diria uma narrativa muito realista da política, né? E transaccional, né? Essa é uma visão que você pode tirar em limpo. Mas qual é o conteúdo dessa contestação? Primeiro, é a reclamação da construção de uma política externa feita para o povo, né? E o povo é o que não é a elite, do país, que não é a elite transnacional, né? Por exemplo, é a ideia essa do marxismo cultural, a ideia dessa elite progressista do Fórum de Davos, né? E o Soros aí no fundo. E é bem interessante como nasce essa ideia, por exemplo, da Hungria. É um assessor que foi assessor de presidentes estadunidenses, que vai falando com Orbán, quando Orbán está brigando com a União Europeia, diz: você tem que ter um inimigo com cara, com rosto para ter com quem brigar. E aí seleciona a figura do Soros, né? E depois vai viajando essa ideia dentro dessas direitas, né? O Soros que pagou a bolsa com a que o próprio Orbán estudou nos Estados Unidos, né? É bem interessante essas coisas, né? Então essa ideia da elite é uma elite que também tem amigos aqui nos nossos países, né? Por exemplo, no Uruguai tem um senador que fala da direita antiglobalista, neopatriota uruguaia, fala do cipagismo apátrida. O cipajo era o soldado indiano que trabalhava para os britânicos e reprimia seus irmãos, né? Então a ideia do cipajo é a ideia da elite nacional que trabalha para a elite estrangeira e que é apátrida, que não tem a pátria. Então essa ideia da elite é uma forma de construção em clave schmittiana, do Carl Schmitt, né, de confrontação na política, onde essa elite está destruindo o verdadeiro coração da nossa nação, né? Essa ideia de ir contra os valores, as tradições. E a nação está redefinindo o que é o nacional e o que é o povo, o que é o nacional popular nesse sentido. Então, o povo é uma coisa homogênea, que não tem diversidade e que reivindica a ideia de autoridade. Por que nessa agenda das direitas, dessas direitas neopatriotas, tem tanta briga com essa ideia que eles trazem, entre aspas, da ideologia de gênero? Porque são as mulheres que estão desafiando a ordem patriarcal, que é a coisa mais central da luta pela tradição. Essa ideia do ordem patriarcal, né? Então, essas novas direitas fazem sempre uma apelação em chave antiglobalista hacia uma Arcádia regressiva. Não é uma utopia. A utopia de seu Tomás Moro, no começo da época moderna, é uma construção de uma situação que não existe. Eu vou construir a partir da transformação humana do mundo melhor. Nesse sentido, eles estão brigando por uma Arcádia regressiva, um espaço onde a modernidade não corrompeu os valores, as tradições e a ordem natural. E essa é a essência da direita, conceber a autoridade e a desigualdade da hierarquia como uma questão natural, né? E aí está o ponto da pegada da aglutinação. Essa é a contestação à ordem liberal internacional, ao cosmopolitismo, aos valores que apreciam a diversidade, e além mais. Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a las pibas de una noche de enero, calibrando las copas
trampa de los del mostrador. El futuro murguita garronea un cigarro, mientras tanto le aclaran los salís y son menor. Él hablará de su infancia cuando llegue el momento, sin que sirva en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento de la noche. Camilo, deixa eu pegar esse gancho e te fazer uma pergunta a respeito dessa contestação, né, ao globalismo, né, à ordem internacional e esse retorno à ideia de nação, né? No que se você pudesse elencar em tópicos, assim, né, para a gente poder comparar melhor, né, o que seria, né, esse neopatriotismo, né, no que ele se diferencia do anterior, né, do patriota anterior, se a gente for comparar agora com essa nova direita, o que você poderia levantar, assim, como principais pontos? Primeiramente, que é uma das discussões de por que não tomar algumas construções históricas prévias, é que a construção da ideia de nação, de povo, é uma construção imaginária, não é é uma construção narrativa imaginária, é uma construção nova, é uma interpretação nova da história que eles estão fazendo, né? E que estão utilizando na disputa política. Vocês viram no Brasil, por exemplo, uma disputa pelo passado recente, pelo sentido, é uma disputa constante, quase da construção da história do presente. Os neopatriotas estão brigando por isso. Por isso, por exemplo, agora, quando o Vox de Espanha traz para a América Latina a ideia de comunismo-liberdade, que foi a consigna com que o Partido Popular, que a direita do Partido Popular, o asnarismo do Partido Popular Espanhol, tem muito a ver com Vox, se moveu para a direita para não perder os votantes da direita mais radical, colocou essa ideia de comunismo e liberdade, você pode encontrar, por exemplo, em Peru, no Fujimorismo, né? E essa ideia de comunismo e liberdade não é nova. É uma ideia que pode se rastrear no franquismo, por exemplo, não? Na luta contra os vermelhos. A nossa bandeira nunca será vermelha. Eu me imagino que os brasileiros que estão escutando isso tenham ouvido, né? Então, essa construção de sentido, uma construção de sentido que apela para a história, mas que relê a história. Então, por exemplo, agora, quando a nova direita espanhola fala da hispanidade, da iberosfera, do espaço ibero-americano, está traindo uma nova interpretação da história. É muito engraçado. Mas o Vox, por exemplo, falava, parabenizava, lembrava a toma do Tenochtitlan, do Império Azteca, nas mãos do Hernán Cortés, porque ele estava libertando aos povos indígenas, aborígenes, da opressão do povo azteca. E estava trazendo a hispanidade, a herança cultural e a religião, a verdadeira religião, né? E agora está também fazendo uma forte pressão e trazendo argumentos para fazer uma leitura que o indigenismo é uma forma de comunismo desgregador da tradição também, né? Então é uma constante disputa de significados. E vocês sabem muito bem, não vou lhe contar aos brasileiros e brasileiras que estão escutando esse podcast, que a verdade não tem que ser verdade para que as coisas viajem no espaço das redes sociais, no boca a boca, no boteco. Todo mundo tem algum tio, alguma tia com quem falou, que te disse, não, é verdade, chegou no meu WhatsApp, tal coisa, né? Então, essa disputa é muito forte no sentido. E uma releitura do passado. E uma releitura do passado que dá sentido presente. Por um segundo eu pensei que você ia dizer que a verdade nos libertará, Paulo. Veritas liberavit vos, para falar em latim. Pois é, tá faltando um fact-checking, né, nessas verdades que circulam. Mas o problema é esse, é que eles estão... Mas o argumento é um argumento dito de uma forma de invocação do senso comum, que, na verdade, pode cair em argumentações que não são ajustadas. Parecem razonáveis, mas, na verdade, não tem
sustento, né? Mas tem essa capacidade na disputa na hora de falar essas coisas, né? E estão velando nesses conteúdos uma forte briga, disputa com uma ideia do internacional, né? Por isso nós acreditamos que o eixo principal para classificar essas novas direitas é essa questão do antiglobalismo, em termos de valores, né? Não é uma questão só em termos econômicos, não é uma discussão nesse sentido. Tem muito nos fundamentos de sustento do sistema, né? Por exemplo, são direitas, né? É uma pluralidade de direitos. Eu lia, por exemplo, um liberal libertário dessas novas direitas latino-americanas, escrevendo, por exemplo, que o Colón era um empreendedor, que a herança da hispanidade era o empreendedorismo. Nossa! Você só não sabe se vem antes ou depois do colonialismo, né? Mas o colonialismo é uma experiência que não está na narrativa. Sim, aí vem essa releitura que você trouxe, né? E, mais uma vez, vem na releitura e se aproveitando de um pressuposto de que as pessoas não vão conferir, né? Não vão querer olhar para a história, estudar de fato o que aconteceu, e aí as censuras, né, já começam ali nas escolas para controlar essa narrativa, né? E a utilização da história dessa maneira, por exemplo, os húsares polacos, soldados polacos que lutaram contra os turcos no avanço dos muçulmanos em Polônia, tem uma representação, eles tinham no seu fardamento umas assas com penas de cores, e essa mesma imagem hoje utiliza a extrema-direita da Polônia com esses húsares polacos em cavalo brigando contra as bandeiras LGBT. E em Polônia tem território, o governo se jacta de ser território livre de LGBT, né? E o governo da União Europeia tira recursos dessas regiões e o governo nacional coloca, né? Então, aí tem as brigas sobre o significado, sobre a história. É uma visão seletiva do passado e que pode nos parecer muito, muito estranho, mas é o que permite a uma pessoa dessas novas extremas-direitas lembrar como um herói a um torturador, por exemplo. Isso não é novo para brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta também um pouco mais conceitual, Camilo. Vocês escolheram usar essa terminologia do conservadorismo neopatriótico, né? Ou do novo conservadorismo neopatriótico. Por que essa escolha, né? O seu trabalho também faz referência a autores brasileiros, faz referência a pessoas que passaram aqui pelo Chutando a Escada, o Guilherme Casarões, o Feliciano Sá Guimarães. Outros autores preferem o termo populista, né? Ou neopopulismo. Tem alguma distinção? O populismo para nós é uma retórica, é uma forma de falar, é uma forma de construção discursiva de sentido que coloca essa tensão entre a elite e o povo. Mas nós acreditamos que a principal maneira de classificar a ideologia é direita e esquerda, com essa questão sobre a desigualdade, que não é só econômica, né, que tem que ver com essa questão da autoridade, né, que estávamos falando faz pouco. E pensamos que esse eixo de visão globalista, cosmopolita, enfrentada com uma visão nacionalista da sociedade, o nacionalismo resistente, né, é o que melhor define esse ponto. Por isso falamos do neopatriotismo e não utilizamos a ideia do populismo, né? Acho muito interessante a ideia, por exemplo, que tem o Cas Mudde sobre a ideia de direita radical, que é bem interessante. Primeiro, extrema-direita. Nós falamos de extrema-direita na verdade, nós falamos da ultradireita, como a suma da extrema-direita, que é a direita que joga fora do margem do sistema político, e a direita radical, que está jogando dentro do jogo do sistema político. Direita radical, que joga a política dentro do sistema político, e extrema-direita por fora, juntas, fazem a ultradireita. O assunto é que o Cas Mudde, por exemplo, fala do populismo, do nativismo e o autoritarismo. E nós acreditamos que o autoritarismo é um ponto que é indiscutível, o populismo é uma questão mais da narração, e o nativismo é problemático para se utilizar na América Latina, né? Então,
salvo quando esse nativismo é uma construção imaginária do povo, né? Mas não é tão diretamente aplicável aqui. E nós, por isso, pensamos que o nosso clivagem... Estou tentando vender o meu produto, né? Nós pensamos que o elemento populista é um elemento que está recobrindo a forma da estratégia política. E que no coração do conceito do Casmud, a ideia do nativismo é bem interessante para as direitas que tem uma apelação étnica, mas é mais difícil de trazer quando tem que falar, no caso da América Latina. Tem outra experiência da colonialidade. O mesmo acontece com o conceito de pós-fascismo do Enzo Traverso, que pressupõe uma visão, uma construção teórica desde a Europa, que você tem uma experiência da colonialidade que te coloca de uma forma, por exemplo, frente à migração dos países islâmicos, né? Que é diferente para a América Latina, que é uma construção diferente. E, além disso, não tem em todos os países uma experiência de trajetória, pensando na definição do Traverso, uma trajetória com antecedentes tão fortes de experiências fascistas históricas, né? As direitas, as reações de direitas na América Latina não todas chegaram a ter expressões fascistas. Visões como o integralismo são com tanta força e visibilidade não tão presentes em todos os países. Temos em todos os países, mas não desse jeito tão forte. Então, por isso, acreditamos que o melhor é o eixo de pensar isso numa visão assim, né? Tem o eixo esquerda-direita, globalização, antiglobalização. A direita globalista é a direita do Fórum de Davos. A esquerda globalista é a esquerda que se juntava quando eu era bem jovem, aí, no Fórum Social Mundial, né? Aí começava a nascer também outra esquerda que está de outro lado do eixo, que é antiglobalista, que é que criticava a globalização, mas não sempre os valores, né? E aí tem os gregos, por exemplo, antiglobalistas de esquerda, não querendo ter a pressão da troika europeia. E o quarto quadrante para nós são os seus novos patriotas, né? São o Trump, são os brexiters britânicos, são os polacos, é o Orbán, Vox, o Bolsonaro. Mas é diversidade, né? Não são todas iguais. Não são globalistas, mas são internacionais, né? São internacionalistas, num certo sentido. Nós pensamos que a articulação internacional deles é uma forma de resistir ao nacionalismo. E que não temos por que pensar o internacional como uma forma de difuminação da identidade nacional. Por exemplo, nessa ideia de hispanidade que traem a direita espanhola aqui na América Latina e que vem acolhida por vários setores latino-americanos da direita, é a ideia que essa ideia de hispanidade, a hispanidade representa os valores tradicionais da família, representa a autoridade, a ideia, no fundo, da cristiandade, né? E nesse sentido é uma espécie de comunidade ocidental cristã, desculpa. Tem que escutar um uruguaio que tenta falar em português. E aí, nesse sentido, está construindo essa identidade de resistência. Mas, novamente, uma identidade que é resistente, que é para se colocar contra algo que eles estão sentindo vai desgregar a identidade nacional. Que não é outra coisa que essa Arcádia, esse passado, que não existe. Não sei se vocês têm no Brasil, não conheço muito bem as narrativas, mas em outros países tem, por exemplo, a ideia de alguns políticos que falam: quando nós vivíamos naqueles tempos onde as pessoas de bem podiam sair da sua casa com segurança, o trabalho, a família, os valores, bem, essa visão de um passado que, na verdade, não existe, mas é construído como uma forma de dar sentido à disputa. Camilo, deixa eu fazer uma pergunta, uma provocação, pergunta/provocação. Quando você coloca, né, que o principal eixo dessas novas direitas é o movimento, né, antiglobalista, eu queria saber o que você pensa se, além do antiglobalismo, a gente incluir também essa agenda, esse movimento antigênero, né? Porque o movimento antigênero, ele aparece em todos esses países, né? Desde o Brasil, junto com os Estados Unidos, liderando, né,
com o Trump agora não, mas sei lá também, porque o Biden passou a bola pro Brasil, mas não saiu claramente, né, desse movimento, que é uma coisa muito confusa, né? Ele é colocado como grande referência para o movimento LGBTQIA+, mas ao mesmo tempo ele também não deu aquele chega para lá no Brasil com relação ao movimento contra o aborto, aos direitos reprodutivos, né? E aí tem toda uma literatura, eu tô falando isso porque é uma agenda de pesquisa que eu tenho tocado também com a professora Lara Seles sobre essa questão do movimento antigênero, que a Sônia Corrêa também traz, essa questão desse movimento ser uma cola simbólica também, né? Então não é só um elemento de construção de inimigos, é na realidade uma cola mesmo, né? De que fortalece esse discurso nos outros países. O que você acha, assim, o que você pensa a respeito disso? Você citou a Polônia, como que o país também tem retrocedido, né, em várias agendas também. A gente vê esse retrocesso em outros lugares, Hungria, por aí vai. Hungria tirou os estudos de gênero das universidades, exato. Por exemplo. Sim, o Brasil é só a gente pegar os discursos aí da Damares, da cúpula, né, da diplomacia brasileira na OEA, não é só nas assembleias da ONU, né, na OEA e por aí vai, né? A atuação da Damares sendo se eu não me lembro mal, uma das assessoras legais das iniciativas das bancadas mais conservadoras do parlamento brasileiro também, né? Sim, sim. E o grande problema é que muitas vezes vemos esses personagens pelos discursos e não prestamos muita conta para o que eles fazem. Sim. Porque finalmente eles fazem muita coisa. Muita coisa. Mas e desconstrói muita coisa, né? Esvazia muita coisa. Né? E muitas vezes esses personagens são como satirizados, né? E são construídas até caricaturas deles na briga e esquecemos da importância que tem essas figuras na hora da ação política. Sim, eu acho central essa discussão, e eu acho que, no fundo, essa ideia da agenda das mulheres, mas poderia agrandar aí essa ideia da agenda das mulheres com a agenda de um conjunto de coletivos que estão falando de direitos sexuais, reprodutivos, identidades, né, dissidências, um conjunto de coisas aí. No fundo, esses direitos estão apresentando esses coletivos, como os filhos, como as peças de uma batalha de uma elite transnacional que promove uma agenda liberal, progressista, do marxismo cultural, do que queiram dar-lhe o nome, de uma elite que, no fundo, tem como objetivo a desgregação dos valores nacionais. E por que brigar com a agenda e com essa agenda e colocar a ideia da ideologia de gênero é muito astuto, é muito inteligente, né? O próprio uso do conceito de ideologia é trazer uma discussão que não vamos abrir agora, mas porque eu não sou especialista e não quero falar de um ponto que não conheço muito bem. Mas eu sinto, a percepção que eu tenho pesquisado esses assuntos é que as mulheres são o avanço nessa agenda é o que mais genera descontento nas novas direitas. Porque é isso, se você defende a ordem, o que você acha que é ordem natural, você está recebendo uma deconstrução dessa ordem natural da mão de uma mulher, que está questionando montanha de coisas. Questionar a agenda dos cuidados das crianças, da economia, do trabalho das mulheres que não é pago por ninguém, que sustenta o capitalismo, né? Então tem uma montanha de assuntos que não é só a questão da sexualidade, da reprodutividade, da interrupção do embaraço, da gravidez. Né? Então, eu acho que esse é como um dos pontos centrais. Mas, no fundo, está essa ideia das elites. É também uma forma de pensar muito conspirativa. Mas agrada, né? Você disse muito bem, porque puxa para anseios da sociedade como um todo, né? Então agrada religiosos, sejam cristãos quanto católicos, e aí já vai dar uma rebanhada muito grande, né? Logra chegar para muita gente que está descontente com coisas. Eu sou um cidadão de bem que eu pago meus impostos.
estou pagando dinheiro aí para o Estado dá coisa para esse coletivo, está dando essas coisas aí, e quando eu, né? Isso é uma fala que acontece na periferia de São Paulo, que acontece em Montevideo, em Buenos Aires, em Lima, todo mundo está com essa ideia, né? E essa ideia também de trás, essa ideia populista é a ideia do homem comum, né? Essa ideia de luta, de voltar a dar o controle ao homem comum, que foi parte do slogan do Brexit. Vamos pegar o controle novamente. Sim. E você falou, lembrei do Trump, na verdade. Eu pensei no americano que votou nele, né? Classe média, branco. É esse discurso. Eu me lembro uma fantástica coluna da Eliane Brum no Folha de São Paulo, ou no País de Madrid, que ela falava isso, né? O Bolsonaro poderia ser o tio de muita gente. Sim, eu me lembro desse texto. Representando um montão de questões reacionárias, né? Faladas todas aí juntas, e que logra mobilizar, ativar politicamente coisas muito contraditórias, né? E esse é o desafio. E a grande pergunta é se esses momentos de crise, catalisada agora por uma pandemia, é o ponto de morte, ou é o momento de nova transformação dessas figuras mórbidas, ou esse movimento de crise vai dar lugar a um contramovimento de luta contra esses assuntos. Mas eu acho que estamos nesse momento de interregno, onde tem ainda maior capacidade de agência, né? Potencializada com um efeito externo que ninguém esperava. Rebelde versos al viento, dando a luz su alma sonora, nacida de sentimiento. Si la vida es una sola, dale marcha, vas a gozar. Suena la batería, que todo el barrio salga a bailar. Suelta ese rollo sin más misterio, que el entrevero ya va a pasar. Eu queria aproveitar e continuar nessa... O Bolsonaro podia ser o tio de qualquer um, mas o Bolsonaro também podia ser o tio húngaro, o tio polonês, o tio americano. E eu queria saber se ele... Você mencionou aí o Vox na Espanha, mas e na América Latina, né? E aí aproveitar essa sua expertise, você está falando desde o Uruguai, a gente conhece muito o Bolsonaro, mas a gente não conhece esses outros movimentos, né? Então eu queria te perguntar um pouco como é essa nova direita no Uruguai ou em outros países da região, o que você tem visto a partir daí de Montevideo? Tem muita diversidade. Eu vou tocar em alguns exemplos e vou me parar em um só para profundizar um pouco e não fazer só uma viagem, né? Por exemplo, todo o movimento da direita que tirou o Evo Morales da Bolívia, e essa ideia da volta da Bíblia ao Palácio Presidencial, a ideia da ordem, essa ideia de voltar os coletivos das diferentes nações indígenas da Bolívia desse jeito, é um exemplo, né? O Peru, o populismo de direita do fujimorismo está caminhando nessa senda cada vez mais perto, né? Em Costa Rica, a última eleição, quem saiu segundo na disputa foi um evangélico com uma agenda duríssima contra a agenda vinculada à diversidade sexual e os direitos reprodutivos, os direitos das mulheres, dos coletivos LGBT. Então, aí tem por dar alguns dos exemplos, tem o José Antônio Kast, em Chile, que está agora brigando cabeça a cabeça na eleição de Chile. É uma coisa que quase não dava para pensar faz um tempo. O Javier Milei na Argentina, que são diferentes, né? Não é... Por isso eu quero deixar bem claro essa ideia de que são direitas, não é uma direita, são direitas, né? Então, certos elementos desse antiglobalismo têm alguns pontos de profundidade e outros
tem como diferentes ênfases, né? Alguns têm uma visão muito mais neoliberal, autoritária, aperturista da economia internacional. Aí tem a aliança do Bolsonaro com o Guedes, né? Pode ter exemplos com visões diferentes, por exemplo, na economia. Mas sempre tem essa ideia de luta contra o que é forâneo, né? O que vem de fora, que vem desagregar a ordem, né? Certos valores. E aí eu passei Argentina, Bolívia, Chile, né? No Paraguai, o último presidente paraguaio eleito teve que se mover um pouco à direita também para captar eleitorado que está se movendo à direita, né? É uma questão de uma reação de insatisfeitos. Por exemplo, ele falou na parte da sua campanha sobre como deveria utilizar a educação militar para educar bem aos descarreados da sociedade. Essa visão securitária da sociedade tão forte na América Latina vão dar mãos dessas direitas, né? Colômbia tem toda a discussão sobre a paz, as votações nas eleições sobre a paz em Colômbia foi muito mediada pela extrema-direita colombiana, com um apoio muito forte dos evangélicos, que não são todos iguais, sabemos que o evangelismo tem diversidade, mas tem grupos que apoiaram nesse sentido. Então tem uma nova direita com essas características neopatrióticas em sentido de luta contra o que vem de fora e que vem a desagregar a nação e os verdadeiros valores que têm que ser defendidos. No Uruguai tem um exemplo que é fantástico, né? Porque, e eu quero trazer, primeiro por uruguaio e segundo, não por ser uruguaio, sino porque eu acho que é interessante, porque nasceu numa democracia, porque Chile tem a história do Pinochet, né? Bem perto. Então, ter um candidato que reivindique essa tradição não é estranho. Mas em Uruguai, uma democracia que todo mundo vê assim, desde longe, como uma maravilha, de um dia para outro, quem era o comandante em chefe do exército, o nosso Vilas Boas, né? O general Guido Manini Ríos, em menos de um ano construiu um partido, Cabildo Aberto, e chegou a ter mais de 10% de votações e de controlar hoje 2 ministérios na coalição de governo do presidente Lacalle. E quando você vê primeiro, é um militar rodeado de outros militares, com alguns deputados com relação com igrejas neopentecostais, com uma retórica securitária muito forte. Não sei, você fala recreio, o tempo de jogar na escola? Sim. O slogan de campanha dele foi "Se acabou o recreio". E aqui acabou a palhaçada. Está finalizando o jogo da esquerda, né? Estamos chegando nós para voltar a colocar ordem na sociedade. E, por exemplo, ele é quem fala que os falhos internacionais da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra os torturadores e tudo que tem que ver com os convênios internacionais de direitos humanos é uma forma de destruir a nossa soberania nacional, né? Estão discutindo, por exemplo, questões vinculadas aos direitos, né? Fazem apelações muito fortes nessa questão da hispanidade, da tradição, da família, dos valores, mas também tem uma forte alegação contra o capital estrangeiro, né? Contra as empresas transnacionais, contra as elites, né? E nasceu aqui, né? Num país com uma tradição democrática muito, muito grande. E parecia uma coisa impensável para um país. Aqueles que não conhecem o Uruguai, vou lhes contar. O Uruguai é um país de 3,5 milhões de habitantes, que tem a maior taxa de glória esportiva por habitante, né? Mas essa é uma discussão para outra, vocês são 210 milhões e nós somos 3,5 milhões. E eu sou torcedor de um time que tem 3 Copas Intercontinentais e 5 Campeonatos de América, 5 Libertadores, né? Então, para um país pequeno é muito. Então, o Uruguai, que é um país em termos relativos pequeno, tem uma democracia muito estável e tem partidos muito velhos, muito, muito velhos. Os partidos fundacionais, blancos e colorados,
nasceram na década do 30 do século 19, e ainda são partidos, 1230 e poucos. A Frente Ampla, que é o Partido Novo, é de 1971, né? Então, a transformação do sistema de partidos no Uruguai é uma questão que se dá com o tempo, né? É uma transformação lenta. E nasceu de fevereiro até novembro, outubro, um partido que levou mais de 10% dos votos e que tem a agenda da direita antiglobalista no Uruguai. E que não só tem essa agenda no parlamento, senão que está dentro da coalição de governo. Está dentro da coalição de governo. Isso é um ponto interessante. Então, tem direita neopatriota no governo, na América Latina, tem direita neopatriota na coalição de governo, e tem direitos neopatriotas disputando eleições muito bem. E essa é uma característica interessante da nossa região. Por exemplo, essas direitas têm um legado histórico de autoritarismo que está nas direitas latino-americanas. As nossas elites, em termos históricos, cada vez que viram os seus privilégios e os certas garantias em perigo, bateram a porta dos quartéis, e temos uma tradição de autoritarismo, de concentração do poder, até de desenho institucional de concentração do poder. Não vou falar para os brasileiros o que é, por exemplo, a trajetória de vocês como império, tendo até um quarto poder nas mãos do imperador, a ideia do poder moderador, que além vai viajando em formulações, interpretações que dão papéis a instituições que não deveriam ter esse papel na política, né? Então, temos na América Latina um legado um legado autoritário forte, uma relação civil-militar com dificuldades, que faz também que essas direitas tenham laços comunicantes com os militares de uma forma muito estreita, diferente do que podemos ver em outros lugares da Europa. Também tem que ver em França, por exemplo, tem algumas... o movimento de Le Pen mostrou algumas cercanias com militares, tem alguns pontos de contato, mas temos uma direita latino-americana que é difícil saber se está em crescendo ou está em um momento de dificuldade. Se eu estou vendo os resultados eleitorais recentes e o que está se esperando para Chile, é para assistir com certa expectativa. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Es una antena en el desierto, una de luz en la tormenta incierta. Es ese gusto del café en tus labios, amor, que me das. Todo el mundo cambió cuando te dije simplemente quiero andar de tu mano, de tanta locura, zafar de repente, descubrir el valor de estar contigo. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Qual que o que você tem observado nos movimentos aí para as próximas eleições, né? Em termos de novas direitas, se você observa um crescimento para a eleição a partir do ano que vem. Enfim, tem muitos candidatos dos dois lados, né? Tem candidatos da extrema-direita, mas também tem um fortalecimento dos dois lados, não, porque não é a mesma coisa, mas da extrema-direita, mas também tem da direita, tem da esquerda também, porque como que a pandemia afetou esse processo, né? Acho que seria um elemento para pensar, mas enfim, só para bater papo, porque eu sei que é uma coisa difícil, né? Se eu tivesse essa resposta, eu já teria escrito e estaria encaminhado para algum lugar. Não tenho ideia. A sensação que eu tenho com isso é de muita incerteza, e que eu pensava que o efeito da pandemia sobre algumas dessas situações ia ser uma ferida importante, né? E você vê em outros lugares que renasce o efeito, né? O Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, mas tem mais votos em termos de pessoas que votaram nele, né? Então,
Que vai acontecer não sabemos, mas esse quase nesse sentido de bater um papo assim sem isso não tem pesquisa nem nenhuma coisa de trás, é só pensamento se soltado ao ar. O que eu penso que o desafio que vai fazer a direita tradicional, que vai fazer a direita liberal, a direita mais establishment, né? Porque em alguns países a direita se foi movendo para a direita, né? O José Antônio Cast falava da direita covarde para falar do Sebastián Piñera, né? Então, tem uma discussão sobre como se tem a possibilidade da construção de candidaturas de uma direita liberal que dispute o espaço da direita para essas direitas mais radicais. E após, se a direita liberal, se ganha as eleições, logra construir opções de governo sem incluir essas direitas, né? Que essa é outra grande discussão, né? E como eu acho, e essa é uma questão mais normativa, que essas novas direitas vão horadando lentamente algumas questões que afetam a qualidade da nossa democracia, eu tenho a sensação de que incluir elas é um problema, né? Eu posso dizer que todas as novas direitas são autoritárias? Posso dizer sim, tem uma apelação à autoridade que é autoritária por momentos. Isso quer dizer que toda é antidemocrática? Isso não é tão fácil de comprovar. Mas sim eu posso dizer que muitos desses discursos que questionam direitos adquiridos por coletivos é uma forma de fazer um retrocesso na qualidade da democracia, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas o problema é se o campo da direita se recompõe para disputar o eleitorado da direita e qual é a relação da direita liberal com as direitas radicais. Aí, esse é o grande problema. E o problema da capacidade de cooperação é um problema importante. Porque, além disso, a retórica das direitas radicais, no fundo, está atentando contra a essência da política. É uma discussão, é uma forma de se parar de uma forma muito antipolítica. Quando você discute, o político é corrupto, a política é uma atividade que traz a corrupção, então não tem que ter político, aí você está, no momento, deixa também cair a democracia, né? E esse é um momento muito importante para valorizar a política, o valor da política, né? A política como uma atividade que construi a sociedade, né? Essa é uma coisa ruim que tem esse momento. E a resistência, Camilo? O que fazemos? O que você tem visto? Se você tem alguma reflexão sobre o papel da direita não autoritária ou das esquerdas, como reagir, né? Porque o que eu acho muito curioso nesse discurso e nessa construção narrativa é que, apesar dela ser uma construção narrativa que ataca os poucos ganhos, né, das mulheres, os poucos ganhos das minorias, a pouca cooperação internacional efetivamente progressista que existe, esse discurso e essas direitas, elas atacam isso, lançam mão, né, de um certo sentimento de empatia, desse retorno a essa Arcádia, a esse passado imaginado, construído, onde tudo funcionou, ou tudo era bom, ou, né, uma certa superioridade moral e tal. Mas esses grupos nunca saíram do poder, né? Esses grupos eles nunca deixaram de ser majoritários na sociedade, né? Então esse é um homem branco como eu reclamando que está perdendo privilégios que ele continua tendo, né? Então eu acho esse um discurso muito, enfim, cheio de contradições. Eu entendo a lógica, eu entendo a narrativa, eu entendo o apelo, e não dá para negar o movimento, mas ele
é um discurso que não se sustenta, né? Agora, fazemos o que a esse respeito, né? Que tipo de resistência é possível? Se esse é um discurso tão imaginado, tão de apelo emocional, de um apelo... Mas Geraldo, que seja imaginado, não quer dizer que não se senta como próprio, como na pele. Perfeito. Para mim, que sou um homem de bem, tá tudo aí na mão, é tudo verdade. Estou vendo, estou sentindo, estou tendo que sentir essa quebra da ordem natural das coisas. Por que estão dando para mulher, para índio, coisa que tem que dar para mim, que sou quem verdadeiramente sustenta a nação, sustenta o país. Então, eu acho que não é um problema da narrativa, eu acho que a narrativa da nova direita que tem muito boa pegada, está chegando muito bem para todo mundo, está chegando tá no boteco, tá na esquina, tá no jogo de futebol, tá aí. Então, a grande pergunta é qual é o espaço para a disputa do campo do que é popular e da demonstração do que é a diversidade do popular, do que é popular. Eu não sei, sou um apaixonado de ver o que acontece na política brasileira, que eu acho que é mais interessante que House of Cards. E eu via, por exemplo, quando disputavam um espaço público em São Paulo, por momentos alguns com as camisas da seleção brasileira de futebol, em outro momento aparecia o pessoal do Palmeiras, e aparecia o pessoal do Corinthians, né? E mostravam outro povo diverso, de camisa de clube, com essa ideia dos coletivos, de mulheres corintianas, de mulheres palmeirenses, de comunidades, né? E é isso, né? Eu acho que o grande ponto é a retomada da disputa do espaço público e da identidade do que é popular, que não é no discurso intelectual. O discurso intelectual pode ser parte da base dessa discussão, porque é como disse o Cox, né? A teoria é feita para alguém e para alguma coisa em particular. Esse é o ponto central. Mas tem que ter uma baixada na discussão, na briga, na luta política. Mas aqui não estou falando com um acadêmico, né? É quase aí no fio desse argumento coxiano. Eu acho que a grande pergunta muitas vezes não sei se vocês têm uma canção que é uma canção popular das mobilizações, que aqui no Rio da Prata se usa muito, que no momento se pergunta de quem é o povo, né? E acho que a pergunta não sei se é quem é o povo, senão é cadê o povo? Onde fica o povo? Como os agentes políticos vão para o povo, né? Porque aí é uma disputa muito grande do espaço público. A política se faz no bairro, a política se faz na esquina, a política se faz no boteco, né? Eu falei muito de boteco, é um mal assim, né? Mas é isso, né? A política se faz falando com o pessoal, discutindo, argumentando, fazendo pensar, né? Também com apelos emocionais, com emoções, né? Eu acho que aí está o ponto. O assunto esse momento dá para ter um contramovimento de reação contra a reação, né? Acho que é um momento de construção de nova linguagem. Não pode seguir brigando nas mesmas palavras, porque já tem uma construção de confrontação, né? Mas não sei, eu tenho 40 anos, 41 para ser preciso, e realmente eu estudei história faz 20 anos, 21 anos, 23 anos comecei a estudar história, e eu quando pensava nesses momentos de as direitas radicais avançavam na Europa, eu via esse passado como uma coisa que eu nunca imaginei que ia ter, não uma questão homóloga, senão análoga, né? O passado não se repete, não volta, né? O passado não volta, mas o passado é um espelho onde nós olhar para aprender. Como dizia o Mark Twain, e dizia muito bem, a história não se repete, mas rima. Então é um momento de pensar isso com muito cuidado.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.